Nós temos um protótipo, mas temos de ter aqui uma identidade visual de uma marca. Eu tenho uma marca aqui fake que eu criei, que seria a marca da aldeia, e dela extraí aqui dois elementos. Primeiro, uma coisa que vocês podem fazer no Figma, eu aconselho no Figma, pode ser no Adobe XD, pode ser no Illustrator, um elemento que contém a identidade visual do vosso website básica. Aqui, eu fiz aqui uma para teste, rapidinho, não precisa necessariamente de... Aqui hoje eu já faria isto de maneira diferente, mas não é o propósito a identidade visual neste curso, nem o brand design, isso é para um outro curso à parte, mas não deixa de ter elementos que a gente necessita. Reparem como aqui tenho 3 tipos de headings. Headings são títulos. Em termos de markdown, ou seja, em termos de organização de um website e estruturação de um website, muitas vezes nós temos um chamado índice, tipo um título, com vários subtítulos, e cada subtítulo tem vários subtítulos. H1 representa um título, H2 representa o subtítulo, H3 representa subtítulo. E acreditem que muitas vezes o H1, H2 e H3, por muito que sejam os importantes e os valorizados em SEO, às vezes não chegam. Às vezes não chegam quando o vosso website é, por exemplo, de documentação. Markdown é muito útil para documentação, mas serve sobretudo mesmo para fazer uma estrutura do nosso website. Vocês vão ver que eu vou criar títulos, e títulos por norma vão ser H1s, são coisas que vocês têm de ter atenção que vão ser o mais destacadas na altura do Google ver o vosso website. H2 não tão importante, serve para acompanhar os subtítulos, por exemplo, literalmente um subtítulo, por exemplo, um título e um subtítulo por baixo, é um H2. E também aqui tenho definidas algumas cores. Provavelmente uma marca terá uma cor primária e uma cor secundária. Muitas vezes vocês não querem utilizar a cor primária nos elementos todos do vosso website, querem uma cor secundária, que eu aqui não defini exatamente quais são, mas é importante vocês terem. Pode ser uma variação de cor através da matiz e do brilho, ou pode ser uma variação de cor, mas na roda das cores. O mesmo tom, portanto, o mesmo brilho, mas um tom diferente de cor. Muito bem, se eu tiver dúvidas para gerar isto, eu aconselho ferramentas muito simples para começar. Eventualmente vocês vão ter feedback da vossa marca, a não ser se já tiverem uma marca pré-feita, aí a agência ou designer já vos deu tudo direitinho, da tipografia, das cores a ser utilizadas, qual é a cor primária, qual é a cor secundária. Mas se vocês quiserem começar e não ter isso muito definido, podem ir a ferramentas muito simples como o Colors ou o Adobe Color Wheel, e eu aconselho também a utilização de referências de websites, se eu não tiver isso definido. Eu no Color Wheel eu consigo fazer estes testes de cor. Aqui vamos imaginar então que eu tinha essa cor principal, portanto aqui ela não está bem codificada, vou utilizar esta 9C6644, este tem um erro, mas não vai ser o nosso problema. Vamos imaginar que eu tinha essa cor e queria uma cor alternativa. Aqui eu só tenho duas cores, uma cor primária e uma cor secundária. Vamos então setar essa cor. Aqui, portanto, vou utilizar este 9C6644. Ora, 9C6644. Pode acontecer que eu precise de uma cor alternativa a esta para um botão, para uma borda. Se eu quiser gerar essa nova cor, eu posso selecionar esta outra cor, ou até posso fazer aqui uma nova amostra com esta mesma cor. Aqui vamos colocar a mesma cor e selecionar uma variação desse tom, mas mais escuro, que pode ser útil, por exemplo, para uma borda de um botão. Eu neste caso já tinha feito essa, que era este coffee, uma borda de um botão, mas com um texto com a cor original. Por vezes isto é feito para criar, para não ter só uma única cor e essa cor ser a cor primária em todo o website. Muitas vezes precisam de uma cor que é secundária, ou nem sequer é visto como a cor secundária que também a marca já pode trazer. Pode ser tipo uma chamada fallback color, uma cor que é utilizada para não ter uma uniformização muito acentuada em só ver aquela cor no website. Há marcas que utilizam isto, como por exemplo o Airbnb. A cor principal do Airbnb é rosa, mas depois eles utilizam uma outra cor que não é necessariamente uma cor secundária, é um tom mais escuro
para esta questão de bordas, fundos, etc. Se eu quiser uma maneira mais rápida e fácil de ter cores, eu posso ir aqui ao gerador de cores da Coolors e gerar cores para a minha marca. Portanto, no meu caso, a minha marca seria, se calhar, mais ligado ao pão. Então a gente já sabe que ao pão são normalmente associados cores amadeiradas, que ali também não estava nada mal. Esta aqui está ótima, e está ótima, olha, até já está e foi bastante rápido. Tenho aqui uma paleta de cores, em que aqui eu posso definir uma cor primária, uma cor secundária, aquela cor que eu estava a falar para certas bordas, ou acabamentos, por exemplo, o fundo do footer, aliás, uma cor para o texto, uma cor para fundos brancos. Eu gostei mesmo desta paleta, por mim até a utilizava agora mesmo. No caso da tipografia, apesar de ter havido uma ou outra complicação legal, já foi há um certo tempo, não tenho problemas em utilizar estas fontes que estão aqui no Fonts Google para o vosso website. O que é que têm de definir? Os pesos das vossas fontes, portanto, normalmente vocês definem uma família de fontes, aqui está, uma família de fontes, no máximo até 2 famílias de fontes, por exemplo, uma família de fontes para títulos serifadas, com acabamentos nos cantos das letras, e depois uma fonte mais orientada a uma legibilidade maior, portanto, ou seja, com textos maiores, a ser uma fonte não serifada. Isto não é regra, porque eu já vi pessoas do design a dizer que portanto, pessoas influencers e tudo mais da área do design, com realmente estudos que provam que a legibilidade de uma fonte não aumenta pelo facto de ser serifada. Ou seja, eu acho que é apenas um acabamento que vai do gosto da pessoa. Entende-se que a serifa cria maior leveza na fonte por ter acabamentos. E isso dá uma sensação diferente na altura da leitura. Agora, isso sim está comprovado que faz sentido. Ok, eu no meu caso acho que selecionei Montserrat, estou certo? Exatamente, a Montserrat como headline principal, e depois utilizei Poppins, ou seja, uma outra família na restante parte da tipografia. Também reuni aqui um conjunto de fotografias a utilizar. Temos de certificar-nos em termos de SEO que as fotografias têm o nome correto e as dimensões corretas. Neste caso, nenhuma delas é muito pesada. Reparem, 255 KB, 764 KB. Eu vou apenas fazer aqui uma edição destas fotografias para terem nomes mais adequados ao que elas realmente são. À parte, aqui procurem não utilizar caracteres latinos especiais, como o C de cedilha, os acentos. Utilizem o chamado kebab case, que são palavras, tudo em letras minúsculas, separadas por tracinho. E sem, por exemplo, aqui, pessoa segurando cesta pão. Escrevi pau, tipo sem tilde, acentos, C de cedilhas, acentos circunflexos. Tentei escrever sem caracteres latinos, especiais. É sim, ao pessoal que é brasileiro, não gozem, porque aqui isto é simplesmente um pão na nossa nomenclatura. Eu quando vou lá ao Brasil, eu não vou dizer que eu peço o nome que está aqui, eu peço outra coisa também. Eu peço, aqui em Portugal chama-se língua da sogra, por exemplo. Baguete já ninguém leva a mão. Muito bem, agora eu vou simplesmente tratar de fazer upload destas imagens que eu já estive a trabalhar para a multimédia do website. Tenho um logótipo, eu vou também colocar aqui o logótipo em branco e o favicon. Reparem que todos os elementos seguem este padrão de kebab case para ficar otimizado. As imagens também estão otimizadas. Nenhuma imagem acima de 600 KB, 700 KB já começa a ser pesado, salvo nos casos específicos de serem uma agência da área da arquitetura, do vídeo, da fotografia, onde o vosso foco é mesmo ter a fotografia com a máxima qualidade possível. A baguete também vai, e não o outro nome que estava ali, que senão... foi pedir um cacete na padaria. Ai, uma cena na padaria. Vamos lá. Então, já tenho aqui as imagens online. Vão ser aqui a estrutura de base do nosso protótipo.
Para além disto, tem aqui uma pequena estrutura com alguns erros aqui portanto, na definição da tipografia e das cores, mas é na mesma estrutura boa a seguir, tipo, definir as cores, definir um exemplo de imagem, colocar o logótipo, colocar estes headlines. Agora, a identidade visual de marca geral é ligeiramente diferente da identidade visual para a web, porque a da web tem mais foco nas regras da tipografia. A fonte em si, o peso e o tamanho têm de estar definidos na vossa identidade visual aplicada à web. Na brand, portanto, a marca, muitas vezes num lookbook ou num livro de marca, brand book, né? A gente muitas vezes não vê isso porque a gente pensa aplicado se calhar a editorial, uma revista ou num pacote, um package design. Não necessariamente é necessário vir lá os tamanhos e o peso, mas se for identidade visual para a web e se estiverem a trabalhar com um designer vão ter de pedir isto é para a web, ele ou ela vai ter de definir estas medidas da tipografia todas. Isto vai-me ajudar depois a setar tudo dentro do Elementor. Vamos setar realmente estes elementos, esta identidade no Elementor. Vamos agora voltar ao editor do Elementor e aqui para eu fazer esse setup de cores e fontes globais, partindo do princípio que já tenho as imagens com o upload feito, vou aqui às definições do site. Dentro das definições do site, eu seto coisas como a identidade do site, cores globais, fontes globais. Vamos à identidade do site e aqui o nome do site vai ser realmente, portanto, da aldeia. E a descrição do website, vamos colocar padaria tradicional alcobacense. O que é um absoluto desperdício, para quem me conhecer, a minha mãe é dona da marca Dona Ema, que é tipo a nossa padaria lá em Alcobaça, e eu pensei, vai ser tradicional fazer ter uma marca da aldeia, da padaria, e eu podia simplesmente estar a fazer o website à minha mãe. Mãe, eu estou a pensar nisso, está bem, estou cheio de trabalho. Mas eu vou fazer isso, tá bem? Obrigado, mãe, Dona Ema. Toda a gente a pesquisar na Dona Ema no Google e ter uma review de 5 estrelas. 5 estrelas no Google, tá? Da Dona Ema. Ou então a visitar a Dona Ema e dizer eu vim aqui porque o vosso filho tem Pois toda a gente me conhece lá. Porque o vosso filho tem um curso no Dynamite Academy e ele é que disse para eu vir aqui. Está a ouvir? Se tiver lá outra pessoa a trabalhar, digam isso e digam que é em nome da Dona Ema e o nome do Diogo, que é para a minha mãe ficar toda orgulhosa. E estamos a falar da minha mãe em vez de dar dar o curso. Vamos lá. Setar o logótipo. Se eu já tenho aqui os elementos online, portanto, biblioteca multimédia, é só setar o logótipo, que neste caso já vem trabalhado. Poderia ter ali um bocadinho menos de margem, mas está ótimo. Vamos selecionar. E o favicon do site, que aparece no cantinho do próprio separador, é uma versão mais pequena. Fazemos Save Changes e vamos voltar ao editor e neste caso eu até vou fazer a refresh. Agora aparece-me aqui o header assim à grande. Nós vamos fazer no instante um setup de um header e de um footer e podemos continuar. Para a minha referência, este header e footer, eu posso utilizar a referência aqui neste fecheiro, que eu vou também disponibilizar no curso, se vocês quiserem utilizar a marca para praticar em marca da aldeia. O footer é muito simples, apenas contém um texto, e o header apenas contém a imagem e o menu. O nosso passo agora a seguir é definir as páginas principais e criar um header e um footer. Neste momento este header e este footer, que nem existe, não estão muito legais assim. Ora, se eu for aqui fazer um refresh, que é isto, não é? Mas prometo que vai ficar muito bonito, se não parecido ao que está aqui. Eu, na verdade, até vou-vos ensinar como fazer todo este layout, mas não se esqueçam que podem perfeitamente seguir o protótipo. Este protótipo de testimonials é orientado a marcas de uma maneira generalizada. Este aqui poderia ter mais projetos, mais videografia, mas eu fiz o protótipo de uma maneira simplificada para os meus próprios alunos conseguirem facilmente implementar.